Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, para trocar aquela ideia esperta, suave, tranquila e serena sobre matemática, certo? Na aula de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre trigonometria, pessoal, trigonometria no triângulo retângulo. Aquele lance de seno, cosseno e tangente, que muitas vezes a gente tem aquela dúvida de como funciona o negócio. Então a gente vai trocar uma ideia hoje para o negócio ficar muito sereno, tá? Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que precisam dessa ajuda aí, dessa forcinha aqui em matemática, tá? Para ver que todo mundo consegue aprender matemática, basta a gente querer e ter uma oportunidade de ter uma informação, tá? E também deixe o seu likezinho no vídeo aí, caso você tenha gostado e tenha te ajudado, tá? Então vamos trocar uma ideia aqui. Quando a gente fala de trigonometria, a gente fala de seno, cosseno, tangente, a gente está falando aqui de uma referência de um triângulo retângulo. Necessariamente as relações que nós vamos falar aqui só vale para triângulos retângulos, certo? Ou seja, nosso triângulo aqui que tem um ângulozinho aqui, ó, de 90 graus, tá? Se não tiver o ângulo de 90 graus, a gente não pode aplicar as relações que nós vamos usar aqui agora, tá? Então assim, ó, sem muito lero-lero, tá? Vamos trocar direto o que precisa aqui para a gente entender e ver que o negócio bomba, tá? Primeiro assim, ó, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e esse ângulo de 90 graus ele é representado por aquele quadradinho ali com uma bolinha dentro, nosso ângulo de 90 graus, tá? Todo triângulo ele é composto de três lados e naturalmente três ângulos internos. Esses ângulos internos, um deles é de 90 graus, que é expressado por esse quadradinho aqui, tá? Necessariamente eu preciso disso mais uma vez para a gente poder trabalhar com as relações trigonométricas de seno e cosseno dentro das relações, tá? Se você acompanhou aqui antes no canal, a gente viu já aqui um vídeo sobre o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras nada mais é do que uma relação entre os lados de um triângulo retângulo, onde nós temos a hipotenusa e dois catetos, certo? Então assim, ó, hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre a medida... Hipotenusa é sempre a medida que se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, se o teu ângulo de 90 graus está aqui, ó, quem está na frente dele está se opondo a ele é a nossa hipotenusa. E a gente tem os dois catetos, né? Nossos dois catetos são o nome que a gente dá para os outros dois lados do nosso triângulo. Então, nós temos dois catetos e uma hipotenusa. Importante lembrar sempre que a hipotenusa é sempre o maior dos lados e sempre está na frente, está sempre se opondo ao ângulo de 90 graus. Isso é de suma importância. Se tu errou isso aí, o negócio vai embaçar. Então, lembra dessa ideia. Hipotenusa, o maior dos lados, se opõe ao maior ângulo, certo? Quando a gente está falando de teorema de Pitágoras, a gente dá nome para os lados, né? Então, tipo, esse aqui é o lado A, por exemplo. Esse aqui é o lado B. E esse aqui, a hipotenusa, a gente vai chamar de lado C, para a gente ver como é que vai se enquadrar dentro das nossas fórmulas ali. Quando a gente fala do teorema de Pitágoras, nada mais é do que uma relação matemática que equaciona as coisas da seguinte maneira, né? A medida da hipotenusa, eu já estava escrevendo errado aqui, ó. Hipotenusa se é C, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o C ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos dois catetos, certo? Então esse é o nosso teorema de Pitágoras. Quando que eu uso o teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras eu uso quando eu tenho um triângulo, eu conheço dois lados e quero descobrir o terceiro lado. Então nesse caso a gente usa a relação do teorema de Pitágoras, que o negócio bomba. Por exemplo assim, ó, se eu te der um triângulozinho aqui, o ângulo de 90 graus aqui, e eu tenho que um cateto mede 3 e outro cateto mede 4, por exemplo. E eu não sei quanto que vale a hipotenusa. Nesse caso, tu percebe que eu tenho dois lados conhecidos e um desconhecido. Então, nesse caso, não preciso usar nem seno nem cosseno. Eu aplico direto a relação de Pitágoras e consigo descobrir o terceiro lado, ok? Então, ali, ó, hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado da soma dos outros dois lados. Então, eu não preciso de outras relações que não seja o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras eu só uso quando eu conheço dois lados de um triângulo retângulo e preciso descobrir o terceiro. Então, aí o teorema de Pitágoras funciona e funciona bem. Agora, o problema é, pessoal, quando eu não tenho dois lados conhecidos dentro desse triângulo. Quando eu conheço apenas um lado
e quero descobrir os outros dois. Aí eu preciso de mais uma informação. Essa informação pode ser um ângulo, certo? Então, ó, eu posso ter um ângulo aqui ó, de alfa, por exemplo, um ângulo alfa, e esse ângulo é conhecido. Então, eu tendo um lado um dos três lados do triângulo retângulo, mais um dos seus ângulos internos, que não seja o ângulo de 90 graus, obviamente, né? Eu consigo calcular todas as outras medidas desse triângulo, certo? Então, são essas as relações trigonométricas que nós vamos ver na nossa aula de hoje, tá? Quando eu falo no Teorema de Pitágoras, eu não preciso dar outro nome para os outros lados ali, os catetos, que não seja catetos, né? Porque os dois aqui do outro lado aqui, ó, do lado da soma aqui, ó, é satisfatório para mim para eu conseguir identificar o que eu preciso calcular dentro do teorema. Lembrando que a hipotenusa sempre fica sozinha e os catetos do outro lado da igualdade, tá? Agora, quando eu tenho só um lado conhecido, eu preciso pelo menos conhecer um ângulo para eu poder trabalhar com ele, tá? E aí a gente vai ver que quando a gente vai trabalhar com as relações trigonométricas, eu preciso dar nome para os catetos. Um cateto é cateto oposto e o outro é o cateto adjacente. Só que assim, ó, a hipotenusa, vamos dizer aqui que ela é tabelada, vamos colocar assim. Por quê? Porque a hipotenusa, ela nunca muda. Ela é sempre a medida que está na frente do ângulo de 90 graus. Se eu enxerguei o ângulo de 90 graus, a minha hipotenusa vai estar sempre na frente dela. Agora, os catetos, um é o cateto adjacente e outro cateto oposto. Esses dois carinhas não, pessoal. Esses dois carinhas aqui, ó, ele depende do ângulo que eu estou vendo, tá? Então, assim, ó, deixa eu apagar um pouco aqui, que depois a gente já vai retomar aí os exercícios, tá? Então, o Teorema de Pitágoras, ele funciona nessa situação, no qual eu conheço dois lados, são dois lados conhecidos e um desconhecido, tá? Hipotenusa na frente do ângulo de 90 graus, que a gente já sabe que é esse quadradinho aqui, tá? E aqui a gente vai dar nome para os catetos, tá? Se eu estou olhando para esse ângulo aqui de baixo, ó, esse ângulo vermelhinho aqui, o ângulo alfa, a medida que se opõe a ele é o A ali, né? E esse A é o nosso cateto oposto. Oposto a quem? Oposto ao ângulo que eu estou observando, tá? O ângulo que eu estou observando é esse aqui de baixo, o ângulo alfa. Então, para mim, o cateto oposto nessa circunstância é a medida que está na frente dele, que no caso ali é o comprimento que eu coloquei aqui, esse lado que mede o valor de A, tá? Então, nosso cateto oposto, nosso cateto adjacente, ele varia de acordo com o ângulo que eu estou observando, tá? E cateto adjacente vai ser o cateto que vai estar do lado do ângulo que eu estou observando. Tem dois lados que está do lado, né, do nosso ângulo alfa aqui. Que um é cateto, outro é hipotenusa. Então o cateto está do lado, nosso cateto adjacente. O cateto que está na frente do ângulo alfa, ele vai ser o nosso ângulo cateto oposto, ok? Lembrando que se eu observar o ângulo lá de cima, ó, deixa eu marcar com outra cor, ó, por exemplo aqui, ó. Se eu pegar esse ângulo aqui de cima, o ângulo verde, esse ângulo verde aqui, essas relações elas mudam. Por quê? Porque agora quem está na frente desse ângulo verde é o valor de B aqui de baixo, que é o nosso cateto oposto. Então, tipo, esse cateto adjacente para o alfa, por quê? Porque está do lado. Já se eu olhar lá para o ângulo θ aqui, por exemplo, o ângulo verdinho, a gente vai ver que essas relações elas mudam. Então, assim, ó, hipotenusa sempre na frente do ângulo de 90 graus. Os catetos são variados, tá? Varia de acordo com o ângulo que eu estou observando. Depende do observador e a sua visão ali, tá? Então, não pode esquecer isso aí, porque isso é importante. Se confundir, o negócio embaça e vai ficar, não vai ficar serena a calculeira, tá? Então, assim, ó, para eu escrever seno de um ângulo, deixa eu voltar aqui pro nosso vermelho, e vamos apagar aqui o θ para não ficar muito aqui ó, muito poluído o nosso desenho. Vamos trabalhar então aqui ó, com essas relações, tá? Então a gente sabe que a relação de seno de um ângulo, então ó, eu preciso necessariamente falar de qual ângulo nós estamos conversando. Se eu estou falando sobre o ângulo alfa ou o ângulo θ, esse de cima aqui, o verdinho que eu apaguei, as relações elas mudam, tá? Então, seno de qualquer ângulo é sempre cateto oposto dividido por sua hipotenusa. Então, ó, cateto oposto ao alfa, tá? Então, ó, quem é o nosso cateto oposto a alfa? Ó, cateto oposto, nesse caso, vai ser A. Ó. Então, o valor de A, o comprimento que vai ser essa medida aqui, dividido pela hipotenusa, e a nossa hipotenusa está medindo a letra C ali, tá?
Daqui a pouco já vamos ver isso aqui em exercício, com valores, com números, fazer umas calculeiras que sempre fica mais sereno quando a gente começa a brincar, fazer umas contas ali, tá? Então, seno deste ângulo vai ser cateto oposto, nesse caso A, dividido pela hipotenusa, que é C, tá? Lembrando que quando eu falo de relação de seno, cosseno e tangente, nós estamos aqui equacionando uma relação matemática, nós estamos escrevendo uma relação matemática onde equaciona o ângulo interno de um triângulo com seus lados, tá? Quando eu estou falando no teorema de Pitágoras, eu estou relacionando um lado com os outros lados deste triângulo. Quando eu falo de seno, cosseno e tangente, eu estou relacionando um ângulo interno a este triângulo aos seus lados, certo? A partir daí a gente consegue fazer alguns cálculos de acordo com as relações matemáticas que nós temos, tá? Então ali, ó, seno de alfa vai ser então, nesse caso, A sobre C. E o nosso cosseno de alfa, cosseno deste ângulo aqui de baixo que a gente está vendo, é o cateto adjacente, que no caso é o valor de B, divididos pela hipotenusa, tá? Então, ó, vou apagar aqui o cosseno para a gente colocar a terceira relação aqui importante também, tá? Na verdade, eu vou apagar o nosso cateto oposto. Então, tangente vai ser a mesma ideia, tá? Então, a tangente tem uma outra relação também, a tangente de alfa vai ser um cateto sobre o outro. Vai ser o cateto oposto, que no caso é A, sobre o cateto adjacente, tá? Então, não te preocupa muito com esse monte de formulazinha aí, que daqui a pouco vai estar resumido dentro da aula aqui. Tu vai ver que tu vai acompanhando pouco a pouco, passo a passo, o negócio vai bombar, tá? Mas não te preocupa, vai na boa, relaxa que o negócio vai brilhar. Tá? Então, para retomar, hipotenusa sempre na frente do ângulo de 90 graus. O meu triângulozinho está virado de cabeça para baixo, tanto faz. Tem que enxergar o ângulo de 90 graus e olhar quem é que está na frente, hipotenusa, certo? Quando eu estou olhando para o ângulo alfa, o ângulo aqui de baixo, é o meu cateto oposto que está na frente dele. Cateto adjacente está do lado, beleza? Então, seno de um ângulo, sempre cateto oposto dividido por sua hipotenusa. Cosseno daquele mesmo ângulo, cateto adjacente dividido pela sua hipotenusa. E a tangente é uma relação no qual relaciona ali, ó, o ângulo alfa com os seus catetos. Então, tangente de um ângulo alfa vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual deles eu uso para fazer uma calculeira? Depende de cada problema, tá? Vai ter alguns problemas que vai te dar ali o cateto oposto e um ângulo interno. Então, tu vai trabalhar, se tu tem um cateto oposto, a ideia é trabalhar com o valor do seno, certo? Se tu tem o cateto adjacente, aí dá a ideia de buscar o cateto adjacente, mas também depende da tua pergunta. Então, cada questão, tu tem que ver quais os valores que tu tem e ver de que maneira nós aplicamos esses valores dentro da questão, tá? Fica tranquilo, relaxa que o negócio vai bombar no seu devido momento, tá? Então, as relações matemáticas estão aqui e eu sei que parece meio embaçado tudo isso que eu tô falando, por isso que eu já dei uma resumida aqui para ti e está aqui embaixo o que a gente precisa entender. Olha só o que eu escrevi aqui para ti, ó. Definição, tá? Seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa do triângulo, ou seja, seno, razão em matemática é uma divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa daquele triângulo que nós estamos vendo, ok? Fica ali do ângulo alfa, o ângulo aqui de baixo, seno de alfa, então A, que é o nosso cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que mede C. Se tu olhar para o seno do ângulo lá de cima, tá? Olha o nosso ângulo de cima aqui, ó. Vou escrever aqui em verdinho, para não confundir, tá? Nosso ângulo verdinho aqui, ó, é esse ângulo aqui de cima. Esse ângulo aqui, eu tô chamando ele de θ, tá? Ângulo θ. Pode ser um ângulo de 20, 30, 40, 50 graus, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dos ângulos notáveis também dentro da nossa aula aqui. Nesse caso aqui, ó, o seno do ângulo aqui de cima, deixa eu voltar aqui pro meu vermelhinho. Ó, o ângulo o seno deste ângulo aqui de cima, ó, vai ser o cateto oposto a ele, ó. O cateto oposto a ele, ó, agora é aqui de baixo, ó, é o B aqui de baixo. Então, ó, seno do ângulo de cima é o B, que agora é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Repara que o negócio é sutil, né? Aqui não dá para decorar as coisas, tem que entender o que nós estamos fazendo, tá? Cateto oposto, cateto adjacente, sempre depende do ângulo que nós estamos observando, tá? Não dá para dizer, ó, o negócio é sempre assim. Não, a gente tem que observar qual é o ângulo que nós estamos olhando. Ele vai me dar quem é o cateto oposto, quem é o adjacente. O que nunca muda é a tal da hipotenusa, né? Hipotenusa sempre na frente do ângulo de 90 graus, tá? Então, relação de seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno,
é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Deixei ali escrito bem tranquilinho. Faz o teu resumo em casa, que o resumo é importante, tá? Mas vai ter mais um resuminho, mais resumido ainda no decorrer da aula de hoje, tá? E a tangente é a relação entre os catetos. É a razão entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? E lembrando que o teorema de Pitágoras, sempre a hipotenusa ao quadrado, que é o maior dos lados, é igual ao quadrado da soma dos catetos, beleza? Então, aí a gente já vai ver como é que faz isso aí. Antes de continuar, então, ó, olha o resuminho que eu deixei aqui para ti, ó. Olha como o resuminho ficou sereno, tá? Então, ó, hipotenusa sempre à medida que se opõe ao ângulo de 90 graus. Cateto adjacente depende sempre de um ângulo. Quando eu vou falar de cateto oposto, cateto adjacente, sempre depende de um ângulo, tá? Eu coloquei aqui em verdinho, ó, o ângulo de 90 graus, é o ângulo de 30 graus, para termos como referência, tá? Com referência ao ângulo de 30 graus, o cateto oposto a ele é que está na frente, o nosso cateto oposto. Esse lado aqui é o nosso cateto oposto, tá? E cateto adjacente está do lado, tá? Então, é bem tranquilo, bem sereno, mas ainda eu sei que só vai brilhar, só vai bombar quando a gente fizer exercício. Mas a gente precisa primeiro saber essas relações, tá? E aqui do lado está a nossa tabelinha com o resumo da aula de hoje, tá? Então, assim, ó, não acabou ainda, tá? Vamos fazer mais alguns exercícios. Então, ó, mas de teoria mesmo, já acabou. De teoria é isso aqui, ó. Só precisamos falar um pouquinho agora dos ângulos notáveis, o resto bomba, tá? Então, ó, seno de 30 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Tangente de 30 graus, igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Lembrando que, quando eu falo de seno, cosseno e tangente, estou relacionando um ângulo interno as medidas dos lados desse triângulo. Quando eu falo do teorema de Pitágoras, estou relacionando os lados entre si. Eu uso o teorema de Pitágoras quando eu conheço dois lados de um triângulo e preciso descobrir o terceiro. Pronto, só isso aí, tá? Como tu percebeu aqui, ó, a gente está falando do seno de 30 graus. A gente também tem alguns ângulos que são muito cobrados em prova, né? Que a gente chama de ângulos notáveis. Quando uma prova de concurso de vestibular, do Enem, vai te pedir alguma coisa de seno, cosseno ou tangente, normalmente ela te pede dos ângulos que a gente chama de notáveis, que são os ângulos mais conhecidos, os ângulos famosos. Ângulo de 30 graus, de 45, de 60. Então esses caras aí, quando são ângulos notáveis, quando é cobrado no Enem, no vestibular da URGS, não é dado esses valores. Por quê? Porque o candidato ele precisa conhecer os ângulos notáveis. Então eu vou te mostrar uma tabelinha, como a gente monta e como a gente sabe o valor desses carinhas aí, tá? Caso no Enem, por exemplo, o Enem, muitas vezes ele cobra da seguinte maneira: faz lá um prédio, uma ponte, alguma coisa, e que pede a altura daquele prédio, por exemplo. E aí muitas vezes ele te dá o ângulo de 38 graus. Se ele te dá um ângulo que não seja os ângulos notáveis que a gente vai ver agora, ele precisa te dizer, ó, dado o seno de 38 graus igual a tanto, o cosseno de 38 graus igual a tanto. Por quê? Porque não é um ângulo notável. Se não é um ângulo notável, a prova é obrigada a te dar esses valores para te poder usar nos seus cálculos, tá? Caso sejam os ângulos notáveis, não é obrigatório. E o candidato precisa saber chegar nesses resultados de uma maneira que tu possa usar na prova, tá? Então, assim, ó, eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente fazer juntos, tá? Então, tu escreve aí no teu caderno do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Eu escrevi aqui embaixo seno, cosseno e tangente, tá? E aqui eu vou colocar os ângulos principais que nós conhecemos, ó. O ângulo de 0 graus, eu preciso dele. O ângulo de 30 graus. O ângulo de 45 graus. O ângulo de 60 graus. E o ângulo de 90 graus. Vou te ensinar a fazer a tabelinha que tu não precisa decorar. Esse negócio de decorar aí, nem bolo dá certo, né? Quando a gente decora uma receita de um bolo ali, muitas vezes acaba esquecendo de colocar ali o fermento, o negócio embaça, né? E o bolo não fica legal, tá? Então assim, ó, não precisa decorar nada, só precisa saber fazer a tabelinha. Perceba então que eu coloquei os ângulos notáveis, 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Ali embaixo eu coloquei seno, cosseno e tangente. A partir daqui, vou fazer alguns passos e tu acompanha comigo, tá? Então assim, ó, aqui eu vou colocar a numeração de 0, 1, 2, 3, 4, certo? Eu numerei de 0 a 4 na coluna ali, ó, na linha do seno, tá? E agora nas colunas eu vou fazer, depois eu vou simplificar os resultados. Então, o primeiro passo, eu coloquei de 0 a 4 os valores. Agora o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada de todo mundo, tá? Vou extrair a raiz quadrada de todo mundo e vou ficar assim, ó. Repara que eu estou fazendo apenas 3 passos aqui, tá?
eu coloquei os ângulos notáveis ali em cima, coloquei seno, cosseno e tangente, e agora fiz a numeração de 0 a 4, agora extrair a raiz de todo mundo, e na saideira, o último passo, vou dividir tudo por 2. Pronto, com isso aqui, eu já sei quais são os valores do seno, os ângulos notáveis, os ângulos mais cobrados em vestibulares, e quando é cobrado no vestibular, quando é cobrado no Enem, eles não te dão esse valor, que parte do pressuposto que o candidato saiba esses resultados, tá? Então agora é só simplificar isso aqui e saber usar eles dentro do cálculo, tá? Ó, raiz quadrada de 0 é 0, né? Dividido por 2 continua sendo 0. Então a gente pode apagar isso aqui, ó, vamos apagar isso aqui e vamos colocar o valor do seno de 0. Seno de 0 é simplesmente 0, ok? Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Dividido por 2 vai ser 1 sobre 2. Logo eu vou apagar a raiz aqui, ó, que a raiz aqui nesse caso não precisa aparecer. Ou seja, se eu precisar do seno de 30 graus, eu vou usar 1 sobre 2 e é feito isso aí, tá? Raiz quadrada de 2 é um valor irracional, então eu não consigo simplificá-lo. Então vai ficar assim. Se eu precisar usar o seno de 45, vou usar a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? E normalmente as questões de vestibular, elas dão na resposta lá raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, porque são números irracionais. Normalmente não é cobrado que tu precise abrir esse resultado. Muitas vezes tua resposta lá é 3 raiz de 2, por exemplo, 3 raiz de 3, tá? Então não precisa te preocupar com isso aí, só tem que saber usar isso aí. A mesma coisa a raiz de 3, a raiz de 3 eu não consigo simplificar, então ela fica assim, raiz de 3 dividido por 2. Só que agora aqui, ó, raiz quadrada de 4 dividido por 2, essa eu posso simplificar, ó, raiz quadrada de 4 dividido por 2. Raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2 é 1, ou seja, esse resultado todo eu posso apagar e colocar aqui que isso tudo aqui, ó, vale 1. Ó, escrevo aqui que vale 1. Ou seja, daqui nós temos tabelado os valores do seno dos seus ângulos notáveis, tá? Então, se tu precisar numa prova, ó, fez lá um triângulozinho e tem o seno, tu precisa usar o seno de 60, tu vem na tabelinha e pega ali, ó, seno de 60 igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, e a gente já vai ver como funciona isso. E aqui a gente está vendo que o seno ele varia de 0 a 1. Esses são os valores do seno no primeiro quadrante, tá? Com o passar do tempo, a gente pode fazer outras aulas aí e a gente vai ver o que significa o primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, tá? Mas a gente está falando do círculo trigonométrico. Mas esses aqui são os valores que a gente usa normalmente para os cálculos de geometria plana, beleza? Então, o seno varia de 0 a 1, porque nós estamos no primeiro quadrante. Se tu sabe o seno, o cosseno fica assim, ó, um doce, fica de barbada. Por quê? Porque o cosseno é o inverso dos valores do seno. Como assim? Ó, o teu último número aqui, ó, o seno de 90, vale 1. Ele vai ser o primeiro do cosseno. O penúltimo aqui é de 60, ele vem para cá, ó, raiz de 3 sobre 2. Significa o quê? Se tu precisar do cosseno de 30 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2, tá? Quem está bem no meio aqui, ó, é o seno de 45, o cosseno de 45, eles estão bem no meio. Então os dois realmente eles são iguais, né? Eu já ia falar bem iguais. Não, são iguais, tá? E o penúltimo aqui é o segundo do valor daqui, ó. E o primeiro do seno é o último do cosseno. E aí pronto, nós temos aí a nossa tabelinha com os ângulos notáveis. Percebeu que a gente não precisou decorar nada? Qual é o primeiro passo que eu fiz ali, ó? Descobri os valores de seno. Primeiro passo do seno, escreve de 0 a 4, depois tu extrai a raiz de todo mundo, depois tu divide por 2 toda a galera, tá? Se eu falei rápido demais, dá uma voltada no vídeo e dá uma recapitulada, porque precisa dessa tabelinha para fazer qualquer concurso público que tenha calculeiras com matemática. Trigonometria sempre é cobrado em questões de vestibular e Enem, né? Então, agora para saber da tangente que eu vou usar uma ideia, tá? Que a gente chama de uma das leis fundamentais da trigonometria, que nos fala o seguinte, ó, a tangente de um ângulo alfa, por exemplo, ele é sempre igual ao seno deste ângulo que eu estou vendo, dividido pelo seu cosseno. Essa aqui é uma das leis fundamentais da trigonometria, que me diz que a tangente é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Poderia te explicar matematicamente como é que funciona isso, tá? Mas aí a gente ia perder bastante tempo em coisas que são importantes, mas não para vestibular, tá?
eu preciso saber quanto que é o ângulo, quanto que é a tangente de 0 graus, quanto que é a tangente de 30 graus, quanto que é a tangente de 45, ou seja, a tangente dos ângulos notáveis. Eu preciso saber como montar essa tabelinha. Então eu vou me adeter ao que é importante na minha prova de vestibular, beleza? Então assim, ó, eu quero saber quanto que dá a tangente de 0 graus para eu colocar aqui na minha tabela. Usando essa lei aqui, ó, eu tenho o valor do seno de 0 graus, que vale 0, e o cosseno de 0 graus, que vale 1. Então, a tangente de 0 graus corresponde a 0 dividido por 1, que a gente sabe que vai dar 0. Logo aqui embaixo, o resultado vai dar 0. Tangente de 0 graus é igual a 0, ok? Quando eu vou ver a tangente de 30 graus, eu preciso fazer uma calculeira, né? Olha a calculeira que eu vou fazer aqui, ó. Também não é muito violenta essa calculeira, mas uma calculeira muito sereninha. Olha para cá e vamos fazer juntos, ó. Tangente de 30 graus é o seno de 30 graus dividido pelo cosseno do mesmo ângulo que eu estou observando, tá? Então, o seno de 30, ó, o seno de 30 na minha tabela, ó. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, divididos pelo cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E eu tenho certeza que no momento que tu viu isso aí na tua casa, o negócio embaçou, né? Meu Deus do céu, uma fração, outra fração, como é que eu vou fazer esse negócio aí? Olha como fica suave e serena a nossa calculeira. Lembra que quando eu estou trabalhando com frações, divisão de frações, eu conservo a primeira, multiplicando pelo inverso a segunda. Olha como fica bonitinho esse negócio aqui, ó. Ó, então, ó, vamos conservar a primeira, que é 1 sobre 2. A segunda fração eu vou inverter ela. O 2 que está embaixo vem para cima e o raiz de 3 que está embaixo, que está em cima, vem para baixo. E aí agora eu multiplico. Troquei uma divisão por uma multiplicação e aí ficou tudo suave. Olha ali, ó, eu tenho 2 em cima, 2 embaixo, cancela os caras. Então a tangente de 30 graus vai ser o que, pessoal? Vai ser 1 que sobrou em cima e a raiz de 3 que ficou embaixo. Essa poderia ser o valor da tangente de 30, né? Mas eu falei poderia. Por quê? Porque os matemáticos têm uma definição, tem uma regrinha que eles dizem que não posso deixar uma raiz quadrada na parte de baixo da minha fração. Logo, eu preciso racionalizar esse resultado. Como assim racionalizar, meu? Eu preciso tirar essa raiz de 3 ali de baixo. Olha só como é que fica. Eu vou multiplicar pela raiz de 3 em cima e a raiz de 3 embaixo, aí eu estou racionalizando aquela raiz, tá? Então, 1 vezes a raiz de 3 é a própria raiz de 3. Divididos, olha só, a raiz de 3, vou fazer aqui de cantinho, ó. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, a gente vai escrever só uma raiz aqui, ó, só um radical, e vai fazer essa multiplicação aqui dentro, ó. Cuidado que eu só posso fazer isso aqui quando o índice das minhas raízes são exatamente o mesmo. Se eu não tiver o mesmo índice, o negócio vai ficar embaçado e eu não posso usar essa ideia, tá? Um exemplo que eu não poderia usar, ó. Olha ali, ó, raiz quinta de 3 vezes a raiz quadrada de 2, por exemplo, certo? Percebe que o índice da raiz aqui é 5. O índice aqui quando não aparece é 2. Então, quando os índices são diferentes, a gente não pode colocar os dois camaradas no mesmo radical. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Aqui, ó, índice não aparece é 2, índice não aparece é 2, eu posso botar os dois no mesmo radical e fazer aquela multiplicação ali dentro, ó. Fazendo essa multiplicação aqui dentro, eu vou ter a raiz quadrada de 3 vezes 3, que é 9. E a gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, olha só, suavizou minha calculeira. Então, a minha calculeira ficou aqui, ó, tangente de 30, já vou até botar na minha tabelinha, ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 e o negócio ficou sereno, beleza? Aí está a nossa calculeira. Percebe que esse esquema, esse cálculo aqui, tu vai fazendo, vai praticando e tu vai começar a fazer parte de ti. É sempre importante tu ter uma informação e praticar aquela informação através de exercício, tá? Esse é o segredo da calculeira. Toda vez que tu aprende algo e pratica aquilo ali, o negócio bomba, certo? Então a gente calculou esses valores aí, ó. Agora o que me falta calcular aqui é a tangente de 45, tangente 60 e tangente 90. Vamos para lá calcular então aqui embaixo, ó, vou colocar aqui embaixo a tangente de 45, ó. Tangente de 45 graus, tu já entendeu como é que eu estou fazendo essa calculeira, né? Eu vou precisar do seno dividido pelo cosseno. Então, o seno de 45, olha ali, ó, é a raiz de 2 sobre 2, dividido pelo cosseno de 45 graus também. Então, eu vou ter raiz de 2 dividido por 2. Olha como é que vai ficar.
Lembra que quando eu tô com frações, agora tu não vai ter medo mais de frações, né? Olha, é serena a calculeira. A gente sempre conserva a primeira fração e multiplica invertendo pela segunda. Olha como é que vai ficar meu cálculo, ó. A primeira fração é raiz de 2 sobre 2. A segunda fração é também raiz de 2 sobre 2, né? Então eu vou botar o 2 para cima e a raiz para baixo aqui, ó. E aí vai ficar assim esse negócio. Quando eu multiplico duas frações, eu multiplico em linha, né? Esse com esse e o de baixo com o de baixo e suaviza a calculeira. Mas como eu tô aqui numa aula de pré-vestibular, uma aula ali que o pessoal já tá bombando o negócio, tu sabe, né, que quando aparece um número na parte de baixo de uma multiplicação e divisão, ele é igual ao de baixo lá, ó, ele aparece em cima, aparece embaixo, a gente cancela os caras, né? Cancelo esse 2 com esse 2, ó, repara que vai me sobrar 1 em cima, 1 embaixo. 1 dividido por 1 é quanto mesmo? É 1. Muito bem. Então, ó, a tangente de 45 graus ela é igual a 1. E aqui também a gente já poderia ter simplificado a conta, né? Que toda vez que eu tenho um número dividido por ele mesmo, é sempre igual a 1, né? Lembra assim, ó, por exemplo, ó, pega 3 dividido por 3, esse resultado é 1. Pega 5 dividido por 5, vai dar 1 resultado, né? Eu estava dividindo seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, dividido por ele mesmo, esse resultado vai dar 1. Mas eu te mostrei aqui na calculeira, porque eu sei que tu curte uma ideia de uma calculeira com divisões de duas frações, né? Isso é muito querido de fazer, eu sei que tu gosta muito, por isso que eu fiz aqui, tá? Mas não precisava, um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1, tá? Então agora, pra gente tá quase fechando a nossa tabelinha, eu preciso agora do ângulo notável, a tangente do ângulo notável de 60 graus. É um dos mais utilizados em concurso. Normalmente aqui, ó, te pega o de 30, 45 e 60, são os mais utilizados nos cálculos de geometria plana, tá? Mas quando vai falar de funções trigonométricas, a gente precisa de todos eles. Por isso que eu coloquei a tabelinha de maneira completa aqui para ti, tá? Então vamos lá, fazer mais uma calculeira. Tangente de 60 graus, eu preciso do seno de 60, tu vai lá na tabelinha e tu vai ver que é 30, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. O que a gente vai fazer? Mesma ideia, né? Vou pegar a primeira fração, vou deixar ela quietinha aqui, multiplicando pelo inverso da segunda. O 2 está em cima, o 2 está embaixo, ele vem para cima. E o 1 que está em cima, ele vem para baixo, invertendo os camaradas assim, certo? Percebeu que tem um 2 em cima, tem um 2 embaixo, ó, pá, cancela os caras, né? E aí vai me sobrar raiz de 3. Muito bem. Então, ó, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. E, fim de papo, lá está a nossa calculeira, tá? No último aqui, pessoal, a tangente de 30 eu vou fazer aqui do lado, ó, mas na verdade, tangente de 30 não, né? Tangente de 90 graus. Essa aqui eu nem precisava fazer por uma pequena questão, tá? Mas vamos fazer juntos aí, ó. Para calcular a tangente de 90 graus, eu preciso do seno de 90 divididos pelo cosseno de 90 graus, tá? Isso vai dar quanto? Seno de 90 é igual a 1, dividido pelo cosseno de 90, que é igual a 0. Olha só, aqui a gente tem um probleminha, né? Não existe divisão por zero em matemática. Logo, a gente diz aqui, ó, que o valor da tangente de 90 graus simplesmente não existe. Tu coloca um E e corta ele dizendo que não existe a tangente de 90 graus, tá? E com isso nós montamos a nossa tabelinha com os ângulos notáveis, tá? Eu sei que quando tu tá vendo esse monte de regrinha, C não é a razão de o cateto oposto dividido pela hipotenusa, não sei o que, tangente 45, raiz de 2 sobre 2, não tô entendendo muita coisa, certo? Quando tu pegar a calculeira dentro de um exercício, tu vai ver que o negócio bomba, e bomba legal, certo? Então, mas primeiro, antes de fazer o cálculo, antes de fazer o exercício, a gente precisa ter essa ideia. E precisa pegar a ideia de uma maneira suave, sereninha, na tranquilidade, tá? Então, essa tabela aqui, eu montei contigo todos os passos, todos os valores. Agora, a gente vai começar a usar esses valores dentro do nosso cálculo, tá? Então, ali, ó, vamos baixar agora e vamos ver como é que a gente fez. Como é que a gente vai fazer uso disso, né? Então ali, ó, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo te dá ali o valor de... tem um triângulozinho retângulo, né? Obrigatoriamente, mais uma vez, todas as relações que eu estou te passando só vale para triângulos retângulos. Quando eu tiver um triângulo qualquer, tem a lei dos senos, tem a lei dos cossenos, que nos dá uma variação desses resultados, desses valores que nós temos aqui, tá? Então assim, ó, calcular o valor de A e o valor de B. Então, ó, o valor de A aqui
que nós temos aqui primeiro? Nós temos o nosso triângulo retângulo, onde ele tem ângulo de 90 graus aqui embaixo, no vértice B, tá? Nós temos o ângulo de 30 graus aqui no vértice A, e lá no vértice B a gente não tem quanto que vale aquele resultado ali. Mas a gente já sabe que esse valor aqui, ele corresponde a 60 graus. Por que que eu sei que o negócio aqui vale 60 graus? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Se eu já tenho aqui esse carinha aqui, ó, vale 90 graus, esse ângulo aqui vale 90, esse vale 30, quando eu somar 90 com 30, eu vou ter 120. De 120 para chegar a 180 graus, eu preciso de mais 60. Então, obviamente ou obrigatoriamente, eu preciso que esse ângulo aqui de cima seja 60 graus, beleza? Então, assim, ó, eu quero saber o valor de A, que é um cateto, e o valor de B, que é outro cateto. E lembra, né? Na frente do ângulo de 90 graus, hipotenusa nunca muda. Tá sempre na frente do ângulo de 90 graus. Nesse caso, vale 12, né? Esses 12 é a minha hipotenusa. Eu quero saber, então, o valor dos dois catetos. Como é que eu calculo o valor dos catetos? Ó, repara que se eu fosse usar aqui, ó, o teorema de Pitágoras, o negócio ia embaçar. Por que que ia embaçar? Porque para usar o teorema de Pitágoras, eu preciso conhecer dois lados. Porque quando eu escrever aqui, ó, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado da soma dos catetos. Ó, como eu tenho dois valores desconhecidos, eu não consigo calcular nem o A, nem o B, pela relação de Pitágoras. Então, nesse caso, o teorema de Pitágoras ele não me serve. Eu só posso usar ele quando eu conhecer dois dos lados e quero descobrir o terceiro. Nesse caso, o negócio bomba e o teorema de Pitágoras é a minha indicação, tá? Agora, como eu não tenho esses valores, eu preciso cancelar isso aqui e preciso de uma outra informação. A outra informação é qual? É os ângulos que nós temos aqui, tá? O problema me deu aqui o ângulo de 30, e aqui em cima a gente viu que o valor tem que ser 60, tá? Qualquer um dos dois que tu venha usar, o negócio vai ser suave, tá? Vamos usar a indicação do exercício, mas qualquer um dos dois que eu pegar vai me dar o mesmo resultado, tá? Então, assim, ó, eu quero calcular, vamos supor que eu queira calcular primeiro o A. Tanto faz o A ou o B, qual que eu vou calcular primeiro, tá? Tanto faz. Eu quero calcular o A. Eu posso escolher aqui a relação de seno, cosseno, o que eu quiser, tá? Só não posso usar tangente, por quê? Porque a tangente eu preciso do valor dos dois catetos. Como eu não tenho nenhum dos dois, não vai me servir usar a tangente, tá? Então, assim, ó, vou tentar usar a relação de seno. Percebeu que eu falei que eu vou tentar, certo? A gente vai fazer juntos e vamos ver de que maneira eu consigo ver qual a melhor maneira de resolver, tá? Então eu vou usar o seno de 30, ou seja, a referência do meu cálculo vai ser esse ângulo aqui de baixo, tá? Então vamos apagar aqui para não confundir, tá? E vamos brincar então como referência o ângulo de 30. Então, com relação ao ângulo de 30, o A é o quê? A medida de A, ó, ele é cateto oposto, tá na frente do ângulo que eu estou olhando, tá? Então, se é cateto oposto, vou escrever aqui, ó, cateto oposto é o que eu tenho, divididos pela hipotenusa. Eu sempre vou escolher qual das três relações eu uso, seno, cosseno ou tangente, de acordo com o que eu quero calcular e de acordo com o que eu tenho, certo? Olha só como ficaria embaçado se eu usasse a tangente de 30 graus aqui, ó. O que é a tangente de 30 graus? É cateto oposto divididos pelo cateto adjacente. Ó, vamos tentar substituir pelos valores que eu tenho no problema. Cateto oposto vale o comprimento A, que é o valor que eu quero descobrir. Eu não sei quanto que dá, né? Eu preciso calcular esse valor. Cateto adjacente é o B, é um valor também que eu não tenho. Ou seja, se eu usar a relação de tangente, não consigo calcular nada, porque eu vou ter dois valores desconhecidos. A ideia aqui é sempre ter dois valores conhecidos e um desconhecido, eu consigo calcular ele, tá? Então, a tangente não brilhou aqui, ó. Então, vamos apagar, porque a tangente não vai brilhar nesse caso aqui, tá? Então, vamos tentar a relação de seno, né? Vamos tentar a relação de seno. Ó, quem é o cateto oposto ao ângulo que eu estou olhando? É o valor de A. Então, joga para cá o A. E hipotenusa, ó, hipotenusa mede 12, certo? Nossa hipotenusa está aqui, mede 12. Ou seja, com essa relação, eu tenho esse valor aqui, ó. Eu tenho que o seno de 30 graus corresponde ao valor de A sobre 12. E a questão agora, eu sei quanto que vale o seno de 30? Sabe por quê? Porque ele está na nossa tabelinha, ele é um valor tabelado. Vamos lá para cima e vamos buscar quanto que vale o seno de 30. Olha ali como é que fica o negócio, ó. Vamos aqui para nossa tabelinha, o seno de 30 graus que eu quero. Está aqui o 30, está aqui o valor dele. Ó. Seno de 30 corresponde a 1 sobre 2. Então eu vou vir para cá e vou substituir. Ó. Significa então que o seno de 30 é 1 sobre 2
igual a A sobre 12, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma igualdade entre duas frações. Ela só vai ser verdadeira quando o produto dos meios for igual ao produto dos extremos. Como assim produto dos meios? Ó, simples assim, ó, multiplica em cruz, ó. Tu vai multiplicar o A vezes 2, ó. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó, essa aqui. A gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter 2A, estou multiplicando, tem que ser igual a 1 vezes 12, que vai dar 12. Ou seja, produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos aqui, tá? E aqui, isolando o A, nós vamos ter que o nosso A tem que ser 12 divididos por 2. O 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Logo, o meu A tem que ser 6. Logo, este valor aqui, ó, ele corresponde a 6. Ó. Esse comprimento aqui, ele é igual a 6, beleza? Então, sabendo agora um dos catetos e tem a hipotenusa, tu pode usar o teorema de Pitágoras, que o negócio bomba também, né? Ó, posso fazer aqui, ó, 12 ao quadrado é minha hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado, mais o valor de b ao quadrado. Agora eu consigo, pelo teorema de Pitágoras, encontrar quanto que vale o b. Mas vamos continuar brincando com as nossas relações trigonométricas aqui, tá? Porque o negócio tá ficando bacaninha de fazer essas calculeiras, né? Então, para usar o seno, eu acabei conseguindo descobrir o valor de A. Agora, com o cosseno, eu vou conseguir descobrir o valor de B. Olha ali, ó, cosseno do ângulo que eu estou observando, tá? Cosseno de 30 tem que ser igual cateto adjacente divididos pela minha hipotenusa, tá? Tá vendo que com o passar do tempo, fazendo exercício, o negócio vai brilhando? Não é tão embaçado quanto aparenta ser? Ó, cosseno de 30 tem que ser o meu cateto adjacente. Adjacente, então, é o B, é o valor que está ao lado do meu ângulo. Quem é que está do lado? Tem a hipotenusa e tem o outro cateto. Então, meu cateto B é o meu cateto adjacente aqui, tá? Dividido pela hipotenusa, que mede 12. Fechou. Ó, cosseno de 30 vai ser igual a B sobre 12. Então, eu vou escrever isso aí, ó. Cosseno de 30 tem que ser igual a B sobre 12. O que eu faço agora? Eu preciso voltar lá na minha tabelinha e ver quanto que vale o cosseno de 30, tá? Lembrando, não precisa decorar nada. Lembra, quando começar uma prova de matemática, já escreve a tabelinha dos ângulos notáveis na primeira página, veja como é que faz, porque tu sempre vai usar isso aqui, seja vestibular, seja o Enem, tu sempre vai usar as relações dos ângulos notáveis numa prova de matemática, tá? Então vamos lá, eu preciso do cosseno de 30, vamos para lá então, ó. Na segunda linha, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vem para cá e substitui, ó. Ó, vamos substituir aqui, ó. Cosseno de 30, vimos que é a raiz de 3 sobre 2, tem que ser igual a B sobre 12, certo? Cateto oposto pela hipotenusa. Agora a gente multiplica cruzado, 2B, multiplicando cruzado aqui, né? Multiplicando cruzado aqui, tem que ser igual a 12 que multiplica a raiz de 3, fechou? Então o nosso B tem que ser, ó, 12 raiz de 3, e esse 2 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então o meu B, ele tem que ser, ó, 12 dividido por 2 dá 6, 6 raiz de 3. B, então, igual a 6 raiz de 3. Acabou a conta? Acabou. Descobrimos os valores dos nossos dois catetos dentro do nosso problema. Resolvemos, calculamos tudo na suavidade, tá? Todos esses resultados seriam exatamente o mesmo se eu tivesse escolhido o ângulo aqui de cima, de 60 graus aqui, certo? O resultado seria exatamente o mesmo, só que as nossas relações de cateto oposto, cateto adjacente iam mudar de acordo com o ângulo que eu estou observando, tá? Sempre tem que ficar claro isso. Não toda vez que te perguntar assim, quanto que dá o seno do fulano? Ora, tu tem que dizer, depende. Qual é o fulano? É o ângulo de cima ou o ângulo de baixo? Depende do ângulo que nós estamos observando que vai mudar a referência de oposto ou adjacente, cateto oposto ou cateto adjacente. O que nunca muda é a nossa hipotenusa que está sempre na frente do ângulo de 90 graus, tá? Vamos fazer mais um? Vou fazer mais um que o negócio está divertido, hein? Vamos lá então, ó. Uma aula de matemática não pode faltar o nosso x, né? Nosso x, nosso y. Então vamos lá então. Ó, aqui... Quanto que vale x, quanto que vale y? Aqui um ângulo vale 30, o outro vale 60. Mas olha só, agora eu estou na dúvida, hein? Será que esse ângulo aqui é de 90 graus? Ó, será que isso aqui é de 90 graus? Não foi colocado no desenho, né? Será que é 90 graus o negócio? Estou pensando aqui, hein? E eu posso te afirmar que é um ângulo de 90 graus, por quê? Porque olha só, a questão já está te dizendo que um dos ângulos mede 30.
o outro ângulo lá de baixo mede 60. Então eu estou somando esses dois. E vamos supor que eu não soubesse quanto que dá isso aqui, eu chamaria ele de x. Vamos botar outro, só um cálculozinho para a gente entender o porquê que ali é 90, tá? Ali teria que ser x. Esses três ângulos somados tem que dar 180 graus. Por quê? Porque a gente está dentro de um triângulo. Qualquer triângulo, a soma de os seus três ângulos internos é sempre igual a 180 graus, tá? Então, se tu tem que dois ângulos já dá 30 e 60, se tu somar os dois, isso aí vai dar 90, né? Mais x igual a 180. Para te ter essa soma completinha dando 180 graus, eu preciso obrigatoriamente que esse carinha aqui, ó, seja de 90 graus, ó, porque 90 mais 90 dá o 180. Logo, o problema não te disse que aqui é 90 graus, mas a gente pode calcular pelos os dois ângulos que ele nos deu, que ali obrigatoriamente tem que ser 90. E por que eu me preocupei com isso? Porque todas as relações trigonométricas que nós estamos brincando aqui só vale para triângulos que tenha o ângulo de 90 graus, ou seja, para triângulos retângulos. Esse é o estopim inicial para nossa calculeira. Se não tiver isso, não posso usar as relações de seno, cosseno e tangente nesses triângulos aqui, tá? Isso é crucial, necessário. Então, só um parênteses, essa continha aqui, bora brincar com nossos valores, tá? Preciso saber o valor de x e o valor de y. E aqui, ó, repara que o problema está te dando dois ângulos e está te dando uma medida de lado. E precisa descobrir os outros dois. Lá no de cima eu tinha hipotenusa e queria saber os dois catetos. Agora eu tenho um cateto aqui, ó. E tenho a hipotenusa, não sei quanto que dá, e nenhum cateto ali do lado. Eu nem falei o nome dos catetos, por quê? Porque depende do ângulo que nós vamos fazer nossos cálculos, tá? Então, se esse aqui, ó, for a nossa referência, esse aqui de baixo, tanto faz o que eu vou escolher, mas é importante que quando eu escolher, eu tenha concreto a relação de cateto oposto adjacente àquele ângulo que eu escolhi, tá? Se a minha escolha for esse 60 aqui, o cateto oposto a ele vai ser quem? Ó, vai ser o y aqui, ó, tá? Se eu escolher o de cima, o oposto vai ser o 5 lá de baixo, tá bem? Então isso tem que ficar muito claro. Hipotenusa vai ser o x em qualquer uma das escolhas que eu faça, porque o x está na frente do ângulo de 90 graus, então ele vai ser a minha hipotenusa, está sempre se opondo ao ângulo de 90 graus, tá? Então o que nós temos aqui, pessoal? Vamos usar aqui seno, cosseno, tangente, o que vocês quiserem. Vamos começar aqui, ó. Vamos tentar usando seno. A gente começou lá de cima com seno, né? Então vamos tentar aqui o seno de 60 graus. Vamos ver se o negócio bomba. Se não bombar, a gente tenta uma segunda opção, tá? Ou uma terceira. Temos três opções aqui para fazer, tá? O seno de 60. Já vou botar aqui é y, que é cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é x. Opa, o negócio embaçou, hein? Olha aí, ó, tá vendo? Quando eu usei o seno de 60 graus, o ângulo de baixo, eu usei cateto oposto, que é y, dividido pelo x, que é a hipotenusa. Percebe que nós temos dois valores conhecidos, y e x, logo o seno aqui, ó, não vai me ajudar em nada, ó. O seno, nesse caso, não me ajuda em nada, porque o x e o y eu não sei quanto que dá. Então, eu preciso de uma outra relação que relacione, que trabalhe com os valores que a questão me deu, tá? Então, ele está me dando esse cara aqui embaixo, ó. Esse cara aqui embaixo, com relação ao ângulo de 60 graus, ele é cateto adjacente, então eu vou usar a ideia do cosseno, né? Porque o cosseno relaciona, vou apagar aqui o seno, porque o seno não brilhou, então não nos ajudou em nada. Então vamos usar a relação de cosseno. Percebe que dentro dessa questão, a gente está vendo que não existe uma regra, existe o que tu tem, e aí tu tem que observar o que foi dado um problema e ver o que te ajuda a fazer o cálculo, tá? Então o cosseno de 60, cosseno deste ângulo, vai ser cateto adjacente, que é o 5, dividido pela hipotenusa, que é x. Pronto, nós temos uma boa relação aqui para brincar, né? Cosseno de 60, poxa vida, eu não decorei quanto que é o cosseno de 60, hein? Nem precisa, olha comigo aqui, ó. Vamos lá para cima e vamos buscar nossa tabelinha. Ó. Nossa tabelinha, cosseno do ângulo de 60. Ângulo de 60, cosseno de 60, ó, 1 sobre 2 aqui, ó. Vamos então colocar lá, ó, cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, vou escrever aqui, ó, cosseno de 60 é 1 sobre 2, tem que ser igual a 5 sobre x. Agora a gente vai multiplicar cruzado e a gente vai ter isso aqui, ó, 1 vezes o x é x igual a 5 vezes 2 é 10. Poxa vida, x é igual a 10, já acabou a conta? Já acabou, pessoal, tudo certo. Tudo acabado, certo? Então ali, ó, o que é o x? X é a nossa hipotenusa. A gente viu que mede 10. 10 é o comprimento da hipotenusa.
Lembrando que os outros valores necessariamente tem que ser menor que a hipotenusa, porque a hipotenusa é sempre o maior dos lados do nosso triângulo retângulo, tá? Então agora que eu já descobri o x, posso descobrir agora o y usando o cosseno, usando o tangente, usando o seno, ou melhor, cosseno já usou. Então para calcular o y, a gente vai usar as outras duas relações, ou tangente ou seno. Eu sei que tu já usou seno lá em cima, então vamos brincar com a tangente. Bora puxar a tangente para cá. Ó, vou calcular a tangente do ângulo de 60 graus. Sempre uso o mesmo ângulo de referência. Tangente de 60 vai ser o quê? Vai ser cateto oposto é y, dividido pela hipotenusa, que agora eu já sei quanto que dá, tá? Tangente, então, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Antes eu não tinha hipotenusa, agora eu tenho, então eu posso usar ela, tá? Então, tangente, cateto oposto, ou melhor, tangente não, né? Tangente é cateto oposto, ó, já escrevi errado aqui, ó. Tá bem que... Por isso que é bom as lives, né? Porque as lives vocês me corrijam. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é cateto oposto dividido, ó, cateto oposto, y dividido pelo cateto adjacente, tá? Então tangente é a divisão dos dois catetos, o oposto em cima e o... deixa eu escrever aqui, ó, para que todo mundo saiba o que eu estou falando. Ó. Cateto de tangente 60 graus vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então ali, ó, tangente de 60, cateto oposto ao 60 é y, cateto adjacente é 5. Tangente de 60, eu não sei quanto que dá, vamos lá em cima, vamos dar uma olhada, ó. Tangente de 60, precisa tangente de 60 graus, ó, raiz de 3, só, raiz de 3, né? Então joga para cá, ó. Então a gente vai ter que tangente de 60 é a raiz de 3, tem que ser igual a y, que eu quero calcular, dividido por 5, tá? Então, ó, como não tem nada aqui, a gente precisa isolar o y, né? Então, esse 5 aqui, ó, que ele está dividindo, ele passa multiplicando. Logo, eu vou ter que meu y tem que ser, ó, 5 que multiplica raiz de 3. E aí, acabou. Numa questão de prova, essa é a resposta, certo? Então, ó, teu y vai ser 5 raiz de 3. Fecha a conta, tudo acabado, beleza? Então, perceba que os valores de seno, cosseno e tangente são valores que relacionam os lados de um triângulo aos seus ângulos internos. O Teorema de Pitágoras relaciona os lados desses triângulos entre si. Para calcular essas medidas, a gente precisa dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Aprendemos a fazer a tabelinha, né? Olha o que eu trouxe aqui para ti, ó. Fiz um resuminho aqui do que nós falamos no dia de hoje, tá? As relações trigonométricas, os ângulos notáveis estão tabelados aqui para ti. Já entendeu como é que faz a montagem da tabela? Se não entendeu, volta no vídeo, veja o passo a passo como foi feita essa tabelinha. Que o primeiro passo quando vai fazer uma prova de vestibular é fazer essa tabelinha na primeira página da prova. Por quê? Porque isso vai estar sendo cobrado dentro da prova e precisa saber como é que faz, tá? Para trabalhar com as relações trigonométricas, eu preciso saber que eu sempre aplico isso dentro de triângulos retângulos. Os ângulos notáveis são importantes conhecê-los, porque tu vai trabalhar com seno de 30, tu vai trabalhar com cosseno de 45, com a tangente de 60 graus. Esses valores vão aparecer nas provas de vestibular e concurso, tá bem? Precisa saber usar eles. A relação de seno é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Relação da tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado da soma dos catetos. Essas relações sempre vão aparecer em questões de vestibular. E não é difícil, basta a gente começar a praticar o negócio, que o negócio bomba, certo? Então, nosso vídeo de hoje foi isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado vocês, tenha colaborado com a formação de vocês, que vocês possam ter aí uma boa relação com esses valores nas provas de matemática, tá? Vamos fazer umas listinhas de exercício aí, para a gente colocar vinculado aos vídeos, para que possa praticar, porque não adianta aprender algo sem praticar o que a gente está fazendo, certo? Faça vocês o resumo de vocês, que o negócio vai brilhar, o negócio vai bombar, porque matemática é a coisa mais divertida que nós temos para fazer. Tudo em matemática a gente tem a oportunidade de ter uma informação, a gente consegue aprender e o negócio bomba e bomba legal, certo? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e é isso, pessoal. Grande abraço, valeu por acompanhar o vídeo até aqui.